Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Dra. Garça Carvalho e os colaboradores, restantes membros da direção do INE que a acompanham. Peço desculpa não me dirigir nominalmente porque não sei os nomes dos seus colaboradores. De qualquer maneira, queria começar por uma referência ainda que breve a esta questão da independência. É evidente que, pelo menos nesta Casa, julgo não haver da parte de ninguém qualquer dúvida sobre a capacidade técnica dos funcionários, dos técnicos e da direção do INE, nem tampouco sobre a sua independência e a produção independente de estatísticas. É uma verdade que é demonstrada todos os dias e, portanto, nós nunca colocamos em questão essa independência. Pelos vistos, deixem-me ironizar um pouco, só o próprio Partido Socialista é que colocava essa independência em causa, daí a razão de ter feito a pergunta de se o Governo tinha ou não feito qualquer pressão sobre o Instituto Nacional de Estatística. Pela nossa parte não faríamos essa pergunta, sabemos que o INE é imune a essa pressão. Agora a verdade é que nós de facto não confiamos no Governo. E sendo aquilo que vocês produzem elemento importante do ponto de vista do trabalho político, já aqui foi referido e com propriedade, do instrumento capaz de permitir avaliações políticas e ajudar às decisões políticas, obviamente, e não confiando nós naquilo que é a leitura do Governo, teríamos que estar muitíssimo bem informados sobre a forma como serão apresentados os novos elementos para impedirmos, do ponto de vista nacional, que haja alguém que se aproprie dos novos números produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística e faça uma leitura perversa, dando um número ou uma leitura ou uma interpretação que não é aquela que os próprios números permitem de uma forma equidistante e justa. E posto isto, que é importante para nos situarmos, eu gostava de, e já aqui foi implicitamente reconhecido por vocês, suponho por uma das suas colaboradoras. Eu peço desculpa, não sei o nome de... João. Doutora... João. Não, já agora, desculpe, eu apresento. Portanto, a doutora Sónia Torres, que é responsável pelo inquérito ao emprego, o chefe de serviço responsável, e o doutor Jorge Mendes, que é o responsável pela zona de metodologia. Então, eu suponho que foi a doutora Sónia Torres que, implicitamente aqui, confrontada com a leitura de uma nota de imprensa ou de um comunicado de imprensa do próprio INE, reconheceu que esse comunicado foi parco nas suas explicações e permitiu, eventualmente, conclusões precipitadas naturalmente para quem são responsáveis políticos e não são responsáveis técnicos que permitem inferir imediatamente daquilo que está subentendido do texto dessa nota. Mas isso está perfeitamente ultrapassado, vocês estão aqui, já deram informações a Sra. Doutora Alda Carvalho numa conferência de imprensa que permitiu perceber que a utilização do telefone não era condição imperativa, mas condição paralela, digamos assim, e hoje estamos aqui a tratar de problemas subsequentes no que diz respeito à comparabilidade de dados, que é um problema que eu iria abordar daqui a pouco. De qualquer maneira, eu gostava de colocar duas ou três questões ainda do ponto de vista do conhecimento do novo tratamento dos dados do inquérito ao emprego. A primeira tem a ver ainda com esta questão da entrevista pelo telefone e da taxa de resposta. Eu não tenho dúvida que a taxa de resposta telefónica poderá ser superior à taxa de resposta presencial. Mas eu gostava que elaborassem, do ponto de vista técnico, sobre a qualidade da resposta. Isto é, será que a qualidade de uma resposta presencial com um técnico que involuntariamente, mas voluntariamente pode ajudar de uma forma mais direta, se essa qualidade de resposta não será potencialmente superior àquela que é dada pelo telefone, dada a distância, permite uma resposta menos qualificada, digamos assim. E pronto, eu não tenho dúvida, se por um lado a taxa de resposta é superior, não tenho dúvida que é, mas eu gostava que elaborassem também sobre a qualidade da resposta e o rigor, digamos assim, da resposta, uma vez que é um inquérito complexo, um inquérito que não é fácil de responder, todos sabemos. A segunda questão tem a ver com os custos. E os custos
já aqui foi abordado, mas gostava de perceber exatamente se tem uma estimativa relativamente fiável sobre a diminuição de custos e, sobretudo, também aquilo que será uma incidência sobre a dispensa de colaboradores que vocês vão ter que ter. Qual é, quantitativamente, as incidências nessa matéria. Depois, sobre a amostra e o seu caráter aleatório. Vamos lá ver. O que é que eu quero dizer com isto para ver se nos entendemos? Nós temos uma amostra que durante um certo número de trimestres vai estar fixa. Ou não. Ou é perfeitamente aleatória. Isto é, o inquérito ao emprego de um trimestre muda a amostra das pessoas no trimestre seguinte, ou há um período relativamente alargado em que a amostra é fixa. Naturalmente, dir-me-ão, e seguramente a pergunta, se mantiver fixo, é esta. Obviamente, a pergunta só pode ser esta. É se o secretismo do inquérito é completamente assegurado para impedir, lateralmente, eventuais manipulações nesta amostra fixa que se mantenha durante um período alargado de tempo. E, portanto, primeira questão é se a amostra é fixa ou muda trimestre a trimestre, e a segunda pergunta, se for fixa, durante um período bastante alargado de tempo, digamos, um trimestre, um ano, vários trimestres, se está assegurado de uma forma absoluta e inviolável o secretismo dessa amostra, de quem faz parte dessa amostra, para impedir eventuais manipulações. Se pretender, julgo ter sido suficientemente claro. Terceira questão, que é a da comparação. Vamos lá ver. Já aqui foi tratado o problema da comparação, mas penso que é o problema central. Eu vou dar um exemplo que é para ver se nós todos nos entendemos. Talvez com exemplos concretos nós nos entendamos. Vamos, por exemplo, pegar num exemplo, suponhamos que o desemprego, a taxa de desemprego do último trimestre de 2010 era, por exemplo, 10,8. E que o primeiro trimestre de 2011, segundo a nova metodologia, dava 10,7. Eu pergunto, vocês adicionalmente vão prestar informação que permitem aos utilizadores políticos também concluir que, se fosse utilizado o método antigo, essa taxa de desemprego seria, por exemplo, 10,9. Há um diferencial entre a nova método e o antigo método de 0,2 pontos percentuais, 10,9, 10,7. Foi o exemplo que eu referi. O que eu pergunto é, se eu quiser, no terceiro trimestre de 2011, comparar com a taxa homóloga de 2010, por exemplo, se este diferencial de 0,2 pontos percentuais é rigoroso eu utilizá-lo, se quiser, do ponto de vista da decisão política, ou evitar que outros o usem do ponto de vista da manipulação política. Não sei se foi suficientemente claro. Eu queria perceber se a comparação que vocês vão dar permite ou não permite essa utilização durante um período. O deputado Mota Soares colocou aqui a questão durante um período de um ano, porque é, obviamente, durante um ano que isso é essencial. Obrigatoriamente, incontornavelmente, sobre a questão da comparação. Portanto, dependo daquilo que o Dr. Jorge Mendes acabou de explicar, que será sempre possível nós fazermos uma comparação sucessiva e homóloga, pelo menos durante o ano 2011, relativamente àquilo que se passou homologamente durante o ano de 2010, através da análise da informação adicional que vocês vão prestar. Muito bem. Eu queria, porventura, detalhar essa informação. Será que a comparação que nos vão permitir fazer do ponto de vista homólogo, será apenas global quanto aos níveis da taxa de desemprego, ou permite um desagregar da informação? Isto é, permite fazer a mesma comparação homóloga, por exemplo, relativamente aos desempregados de longa duração, ao desempregado nos jovens, ao desempregado nas mulheres, ao desempregado nos homens. Isto é, que tipo de desagregação é que permite comparar a vossa informação adicional? Será apenas agregada toda, o valor global, ou não? E, se for desagregada, quais são os principais agregados que vai permitir efetuar a comparação homóloga com o ano 2010? Esta era a primeira questão. A segunda tem a ver precisamente com a questão que aqui já foi levantada e que também me deixa curioso. Isto é, tendo Vossas Excelências efetuado testes, chamemos-lhe assim, em que durante um determinado tempo analisaram os resultados
de um e do outro método devem ter uma percepção bastante rigorosa daquilo que são os diferenciais entre a utilização de um e do outro método. E, portanto, seria importante que nós percebêssemos desde já, digamos assim, à vanguarda, para utilizar um francesinho que não é típico, esse diferencial para percebermos exatamente o que é que se poderá vir a passar. Ou será que Vossas Excelências ainda não têm esses testes completamente fechados, ou se ainda está em segredo de Estado, ou em segredo do INE neste caso, não é do Estado, é do INE, enfim, informações complementares sobre esta matéria eram importantes. E, portanto, terminava, naturalmente, agradecendo a vossa presença aqui e realçando a importância de que a produção estatística neste país permaneça com a qualidade e a fiabilidade que nos habituou e que importa preservar, independentemente das nossas observações negativas, importa agora também dizê-lo em jeito de remate, sobre a legislação estatística nacional e, sobretudo, como foi patente aqui no debate parlamentar ocorrido aqui há 2 ou 3 anos, sobre a formação do Conselho Superior de Estatística, quanto a nós, enferma de uma excessiva governamentalização, mas isso não tem nada a ver com o INE. Isso já não tem nada a ver com o INE, a gente bem sabe.